Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme e grande prazer que eu venho até vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 27 de junho de 2026, último sábado do mês de junho. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagem extensiva que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que há 16 semanas atrás vimos a primeira parte dessa série, que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte, que tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte, que tem como tema o primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte, que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte, que tem como tema o que é impureza sexual ou a imundícia sexual, a segunda obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte, que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria, a terceira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte, que tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. A oitava parte, que tem como tema o que é idolatria ou paganismo, a quarta obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A nona parte, que tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria, a quinta obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A décima parte, que tem como tema terceiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são problemas de relacionamentos pessoais ou mau gênio e as suas peculiaridades. A décima primeira parte, que tem como tema o que é inimizade, a sexta obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A décima segunda parte, que tem como tema o que é a porfia ou a discussão, a sétima obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A décima terceira parte, que tem como tema o que é o ciúme ou a insegurança, a oitava obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A décima quarta parte, que tem como tema o que é a ira, a cólera, a fúria, a raiva, a nona obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. A décima quinta parte, que tem como tema o que é a discórdia ou a falta de entendimento, a décima obra da carne citada pelo apóstolo na carta aos Gálatas. E a décima sexta parte, que vimos a semana retrasada, que tem como tema o que é a dissensão ou espírito de divisão, a décima primeira obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. E como consequência vamos conhecer a décima sétima parte, que seria então a décima segunda obra da carne. O missionário irá de fazer a oração e na sequência o Espírito do Senhor Jesus irá de ministrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. O escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 19, ele declara dizendo o seguinte aqui: tende, pois, irmãos, intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu véu. O Senhor, tomando a boca do profeta Jeremias no seu livro, no capítulo número 29, versículo número 12 e 13, o Senhor declara o seguinte aqui: então ireis, me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o teu coração. O Senhor, tomando a boca do profeta Isaías no capítulo número 66 do seu livro, no versículo número 1 e 2, o Senhor declara o seguinte, que através da boca do profeta Isaías diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificareis vós? Ou qual será o lugar do meu descanso?
A minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem eu olharei, se não para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O salmista, no livro de Salmos, no capítulo número 93, versículo número 12, ele declara que desde a antiguidade o teu trono está firme, tu és desde a eternidade. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo número 20, ele declara que o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eterno Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guarda o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus que possui a imortalidade, o que habita na luz inacessível, onde nenhum homem jamais viu nem capaz de ver. Que neste dia a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pouco, que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim, a fim que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, libertar ela da cegueira espiritual, ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, viver uma vida consagrada ao Senhor. Toma a direção dessa 17ª parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa 17ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, hoje bem satânicos, que seria então assim a 12ª obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, e a 7ª do terceiro grupo está em 6 textos do cânon sagrado, 4 estão em 4 textos do cânon sagrado da Antiga Aliança. Os 2 primeiros estão no livro de Juízes, capítulo número 5, versículo de número 15 e 16, diz o texto sagrado que também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. 16. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. O terceiro e o quarto texto está no livro de Números capítulo número 16, versículo número 1 e 2, diz o texto sagrado que Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datão e Abirão, filhos de Eliabe, e Aô, filho de Pelete, filhos de Ruben. 2. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E o penúltimo texto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 11, versículo de número 19, diz o texto sagrado aqui: porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados, os fiéis, se manifestem no meio de vós. E o sexto texto, que é o centro dessa série de mensagens, está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 20, diz esta carta do apóstolo Paulo: inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa 17ª parte da série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, a 17ª parte ela tem como tema o que é a facção ou os grupos de rebelião. A 12ª obra da carne citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, e a 7ª do terceiro grupo. A semana retrasada vimos a 16ª parte, que no caso seria a 11ª obra da carne, que o apóstolo Paulo cita, que é a dissensão.
divisão, ou espírito de divisão, e como consequência vem essa 12ª obra da carne e a 7ª, o terceiro do grupo, que é a facção. O que é a facção? Fui pesquisar. A palavra facção, ela significa grupos de pessoas ou associações ou partidos, geralmente com interesses ilegais ou subvertidos. A facção, ela surge exatamente quando há o espírito de divisão. Como consequência, as pessoas que provocam espírito de divisão, de dissensão, elas irão de provocar a facção, que será, no caso, grupos, associações, partidos de pessoas que irão de se levantar contra uma autoridade ou contra uma instituição, com o intuito de querer desestabilizar ou de querer fazer desaparecer aquele grupo ou aquela associação. No livro de Juízes, capítulo número 5, versículo de número 15 e 16, sobre o livro de Juízes, é algo que nós precisamos saber. Ele surge, a época de Juízes surgiu na época em que não havia reis em Israel, e cada um fazia conforme achava melhor. Os homens, eles julgavam, e no livro de Juízes, Deus, ele levanta 14 juízes que é para julgar Israel, e o 15º foi exatamente o profeta Samuel, porque Samuel, para quem não sabe, ele era um homem de Deus que tinha um tríplice ministério. Ele era juiz, sacerdote e profeta. E ele era o 15º juiz que apareceu na história de Israel. Mas dentre os 14 que passaram, que Deus, ele levanta no livro de Juízes, surge uma juíza que era Débora. Deus levantou Débora, que é para juntar, que é para julgar Israel, num momento que Israel, ele estava sob o domínio de Baraque, que fazia parte do povo inimigo de Israel, que tentou se levantar contra o povo de Israel, aprisionar o povo. E no versículo de número 12 de Juízes, no versículo número 15 de Juízes, capítulo 15, que tem como tema o cântico de vitória de Débora, já que Deus, ele levantou Débora, que é para ser como juíza, que é para profetizar a falência de Baraque. Issacar, que dirigia, nesse caso aqui, Israel, ele não ficou feliz de saber que Deus, ele havia levantado Débora, que é para profetizar a derrota de Baraque e profetizar assim a vitória de Issacar. No versículo número 15 fala que também os príncipes, Issacar, ele havia se contar, mas os príncipes, Issacar, ele não ficou satisfeito, mas os príncipes de Issacar, eles ficaram satisfeitos de saber que Deus havia levantado Débora como juiz e havia profetizado a vitória sobre Baraque. No versículo 15 fala que também os príncipes de Issacar seguiram a Débora, porque eles ficaram felizes de saber que Deus havia levantado Débora como juíza. Mas Baraque, Issacar, ele foi enviado para as pegadas do rio de Baraque. Mas diz o texto que entre as facções de Ruben houve uma grande discussão. Já no versículo número 16 fala que Baraque, Issacar, ele falando para aqueles que haviam lhe seguido, por que ficaste entre os currais, que é para ouvir as flautas, os cânticos de vitória? E o texto prossegue dizendo que entre as facções de Ruben houve uma grande discussão. E facção é exatamente isso. Facção, ela surge quando um grupo de pessoas, eles não aceitam, eles não reconhecem a vitória que Deus, ele dá, e cria-se partido que é para tentar desestabilizar, ou que é para tentar provocar uma divisão, provocar uma dissensão no meio
daquele povo, daquele meu que receberam uma vitória vinda da parte de Deus. E já no livro de Números, capítulo de número 16, versículo de número 1 e 2, tem um outro exemplo explícito do que é facção, do que é exatamente esse grupo que se levanta, que surge por interesses ilegais e subversivos, com a intenção de tentar desestabilizar, de criar divisão. No versículo de número 16, versículo número 1 de Números capítulo 16, diz o texto sagrado que Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatão e Abirão, filho de Eliabe, filhos de Ruben, e Aon, filhos de Pelé e filhos de Ruben. Diz o texto sagrado que e levantaram-se perante Moisés, versículo 2, com 200 homens príncipes da congregação, eleitos por elas, farão de redondo. Aqui o problema é que Deus ele havia levantado Moisés como autoridade máxima na antiga aliança, que é para libertar o povo de Israel. É por isso que Moisés é chamado de legislador, porque ele foi o homem que Deus ele havia levantado, o maior profeta juntamente com Elias, já que Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. Só que naquele momento que Moisés ele estava a dirigir o povo de Israel no deserto, houve essa rebelião, esse grupo de pessoas que se levantaram, porque eles não aceitaram a autoridade de Deus na vida de Moisés, e eles resolveram fazer uma facção, que é um grupo de rebelião, que é para tentar desestabilizar a autoridade de Deus na vida de Moisés e levar o povo de Israel a duvidar da autoridade que Deus ele havia levantado naquele momento, que era Moisés, que é para julgar o povo de Israel. E é exatamente isso que acontece. A facção ela existe, é uma obra da carne, é um bem satânico que leva exatamente, que cria um grupo, associações de pessoas, uma turma, partidos, que é para tentar se opor, que é para criar oposição ao grupo que Deus ele levantou, que tem que ser como referência, que é para tentar lhe representar. O que são as seitas, o que são as religiões que existem hoje no mundo inteiro, que eu não vou citar nome por éticas, que elas estão como facções para se opor ao cristianismo, para se opor ao cristianismo como a única religião verdadeira que Deus ele estabeleceu através de Cristo Jesus. Porque no livro de Deuteronômio capítulo 18, versículo número 7, Deus ele falando para Moisés que eu vou levantar no meio dos teus irmãos um profeta semelhante a ti, que é Jesus Cristo, que irá de me representar e que eu irei de fazer uma religião através dele. Por isso que no Evangelho de João, no capítulo número 14, versículo número 6, Cristo declara que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. E hoje nós estamos vemos no mundo que existem inúmeras religiões, existem inúmeras seitas, que no caso seriam facções, que é para tentar se opor a essa doutrina, que é para tentar se opor ao cristianismo, que é para tentar se opor à palavra de Deus. E quantas são as pessoas que fazem parte dessas seitas, que fazem parte desse grupo? Como definir missionário? Como saber se uma doutrina ela é seita ou não? É muito simples. Toda doutrina que não confessa a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e nem tão pouco como ungido, como Filho de Deus, é uma seita. E toda aquela religião, toda aquela igreja que prega a palavra de Deus e que tenta inserir dogmas contrários a essa doutrina, também passa em uma seita. Essa semana, quando eu estava a meditar na palavra do Senhor,
algo que me chamou a atenção no Evangelho de Marcos, capítulo número 6, versículo número 34, fala que quando Cristo estava aqui para se desembarcar, apanhar um navio, que é para ir para um outro lado da cidade, ele viu a multidão que se reunia ao seu redor, que é para lhe ouvir. Ele olhou para aquela multidão como ovelhas que não tem pastor, e ele teve uma íntima compaixão, e ele se propôs a ensinar aquela multidão. E é exatamente isso. A facção, olha, todas as religiões que são seitas, elas não ensinam a sã doutrina. Elas não ensinam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não ensinam a sã doutrina que está, porque os pilares da sã doutrina tem a doutrina da Trindade, a doutrina da santidade, a doutrina que Jesus é o Filho de Deus. Você vê que hoje muitas igrejas que pregam a palavra de Deus, entre aspas, elas deturpam a sã doutrina, porque hoje o que você vai ver hoje de evangelho que é espalhado, que é ensinado, as pessoas elas pegam simplesmente a Bíblia Sagrada e elas pegam a Bíblia Sagrada não com interesse de fazer o que Cristo ele fez, de se compadecer e de ensinar a sã doutrina, porque uma das coisas que se vê hoje que é muito difícil, a melhor doutrina que se pode pregar hoje é a doutrina do ensino, é a doutrina do ensinamento, uma vez que a doutrina significa ensino, e as doutrinas hoje que existem, elas são heresias. Por quê? Porque as pessoas elas como não gostam de estudar a palavra de Deus, não gostam de saber porque é assim que se fala, texto fora do contexto é pretexto para heresia. E hoje muitos que pregam, quando pegam a palavra de Deus, é simplesmente com o objetivo de pegar textos isolados, de fazerem campanhas, de fazerem propósito, simplesmente que é para poder atender a demanda das pessoas. Uma vez que as pessoas elas estão cheias de problemas, e culto de ensino hoje como é difícil, as pessoas elas pararem que é para estudar a palavra de Deus, então elas preferem irem frequentar aqueles locais, aquelas seitas que o pastor tem a demanda que elas tanto estão a procurar, que é problema na área sentimental, problema na área da saúde, problema na área das finanças. E hoje, essas igrejas que são seitas, que são facções, que são grupos, elas não ensinam a palavra de Deus como ela tem que ser ensinada. Elas preferem ficar limitadas em campanhas, em propósitos. E hoje, se você vê as igrejas que não ensinam a sã doutrina, são as igrejas que arrebatam o maior número de população. Sabe por quê? As pessoas elas não querem ter compromisso com Deus. As pessoas elas simplesmente querem as bênçãos de Deus. E como consequência que as pessoas não querem se submeter a sã doutrina, então elas ficam com o espírito delas completamente faccioso. Elas seguem a Deus não pelaquilo que Deus ela é, mas sim pelaquilo que Deus ela faz. A maior parte das pessoas elas não querem compromisso com a sã doutrina, elas não querem compromisso com Deus, elas querem simplesmente seguir a palavra de Deus. E esses grupos que levam as pessoas a se submeterem às campanhas, aos propósitos, elas passam a ser facções, elas passam a ter esse espírito de rebelião, e elas não estão sujeitas à autoridade espiritual que é a palavra, que é Deus, e nem tão pouco se submetem a essa doutrina. Você vê que no livro de Números houve uma rebelião contra a autoridade que Deus havia levantado contra Moisés. Foi um problema sério, porque no versículo 2 de Números, capítulo número 10, fala que Corá, Datão e Abirão, eles se levantaram perante Moisés com 250 homens, príncipes da congregação, porque esses homens haviam recebido autoridade e Deus havia dito que é para Moisés, dar que é para eles dirigirem o povo. E diz que eles se levantaram contra Moisés porque
eles falaram que, olha, Deus ele não tem falado só através de Moisés. E eles criaram uma facção, que eles criaram uma associação, esse grupo de divisão, que é para se opor à autoridade que Deus ele havia levantado, no caso Moisés. E Moisés ele se colocou numa posição de levar o povo de Israel a fazer uma escolha, que é para aquele espírito de facção ser completamente exterminado, eliminado do povo de Israel. E Moisés ele declara o seguinte: olha, vamos fazer um teste, já que você, Corá, Datão e Abirão, você está dirigindo esse grupo de rebelião, de facção. Vamos fazer uma prova. Vocês, juntamente com os teus líderes principais, vocês vão tomar um incensário. Vamos fazer uma prova e cada um vai trazer no dia seguinte o seu incensário e vai colocar diante do Senhor. E acontecer que o incensário que o Senhor não responder, é esse o líder que Deus ele escolheu, que é para dirigir o povo de Israel. E eles já tinham contagiado o povo, que é para não seguir Moisés. E no dia seguinte Deus ele respondeu o incensário de Moisés e de Arão. E Deus ele foi direto, falou lá para o povo de Israel, para saírem do meio de Corá, Datão e Abirão, que Deus ele havia de exterminar a ele. Deus ele, porque assim, minha amiga, o espírito de facção ele não começou na terra, ele começou nos céus. Você se lembra quando Lúcifer ele arrastou uma terça parte das estrelas do céu? Foi a facção que levou Lúcifer a querer se levantar contra Deus, porque o escritor na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 3, fala que as coisas que existem veio a existir daquilo que aparece. Antes de existir essa facção e inúmeras como essa que tentaram se levantar contra a autoridade de Débora, em Juízes capítulo 5, versículo 15 e 16, e essa de Números capítulo 16, tentaram se levantar contra Moisés, a autoridade que Deus levantou, tem essa de Lúcifer, e Deus expulsou Lúcifer. E Deus, como ele detesta, Deus como abomina a facção, que são os grupos, que são os partidos de rebelião que existem e hoje têm se espalhado no mundo inteiro. Deus ele falou que é para o povo sair do meio de Corá, Datão, Abirão, que é para não mexer nas suas coisas, para sair do meio da família dele, das mulheres, dos filhos deles, 250 homens. E Deus ele só estava esperando Moisés dar a permissão. E olha, essa é um exemplo terrível da consequência de facção, do que é se levantar contra a autoridade espiritual. No versículo número 28, Números capítulo 16, Moisés ele fala, ele declara Deus que olha, se hoje vocês vão saber que esses homens se levantaram contra o Senhor. Se o Senhor criar uma coisa inaudita, nova, e a terra se abrir e engolir esses homens, juntamente com as suas mulheres, os 250 homens, então ficará sabido que o Senhor me escolheu e que esses homens se levantaram contra o Senhor. A autoridade de Moisés foi testada aqui e Deus confirmou que Moisés era a autoridade que ele escolheu. A terra se abriu e esses homens desceram vivos para o Sheol, para o inferno. Não tinha uma outra maneira de Deus resolver fazer com que aqueles homens, com que a terra se abrisse, engolisse esses homens e eles descessem vivos para o inferno. Um episódio semelhante é o que está mencionado em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, fala aqui. Paulo ele falando para os cristãos da igreja aos Coríntios que é hoje que entre vós há facções, há partidos, mas é necessário para que os fiéis se manifestem e esse mal seja arrancado de vós. Paulo na carta aos Gálatas capítulo 5 versículo 20 ele declara o seguinte que inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões e facções. A facção é uma obra da carne, de caráter pessoal, que os espíritos malignos deles ensinaram. Sabe por que hoje há tantas seitas? Sabe por que há tantas religiões que se opõem ao cristianismo? Sabe por que há tantos grupos de divisões?
seja na política, seja nas igrejas, que é para tentar desestabilizar e levar as pessoas elas se oporem à verdade. É porque o espírito de divisão, a facção, ela tem dominado o caráter das pessoas e tem levado as pessoas elas se oporem a essa doutrina. Espero que essa 17ª parte nos ajude a refletir, porque hoje no mundo existem muitas religiões que são seitas, que se opõem ao cristianismo, que não aceitam Jesus como Filho de Deus, como também muitas igrejas que têm um espírito faccioso, porque não priorizam a palavra de Deus, e os pastores eles se limitam em campanhas, em propósitos, do que se compadecer das pessoas e ensinarem essa doutrina. Espero que essa 17ª parte nos ajude a refletir, e essa 12ª obra da carne, que é a facção, nos ajuda a refletir, a entender que Deus ele não quer que a gente tenha essa obra da carne como um estilo de vida, porque existem muitos que têm essa obra da carne e estão a manifestar na vida diária, ou fazer a oração. Espero que o Espírito Santo possa te libertar e te abrir os olhos. Obrigado, Santo Deus, por a tua palavra que é mais doce do que o meu, que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, e a libertar ela, meu Pai, da facção. Eu que lhe peço através desse coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer pedir a comissão, glória a Deus, amém, graças a Deus. Deus te ama, Deus não quer que a facção, esse espírito de rebelião, de criar associação, grupo, para se levantar contra a verdade, domine contra você, domine a tua vida, amém. Desejo a todos vocês um bom final de semana. Deus está com vocês na 18ª parte, que seria então a 8ª obra da carne, do terceiro grupo e a última do terceiro grupo. Desejo a todos vocês um bom final de semana, um forte abraço, até a próxima semana, tchau.